Então, primeira observação, que a normal e a força de atrito são componentes dessa força de contato. Outra observação, que quando o objeto está em repouso, né, obviamente que a força-peso tem que se equilibrar com a força de contato. Né? E a última aqui é que nada impede desse bloco também estar sendo acelerado, tá bom? Ou está em movimento retilíneo uniforme. Cada caso é um caso, tá? E a gente vai estudar isso fazendo exercício mesmo. Ele vai misturar os conceitos que a gente viu lá da cinemática, e é por isso que você tem que estar craque em cinemática, tá? De MRU, MRUV, com os conceitos da dinâmica. Então, provavelmente aqui ele vai fazer o exercício mais complicado, ele vai pedir para você a aceleração do objeto, né? Sendo que você tem força e tem aceleração, ele poderia pedir o tempo de deslocamento, ele poderia pedir o espaço percorrido, a velocidade desse objeto quando chega, né, na base. Então, ele vai misturar esses conceitos. É por isso que tem que estar muito bem enraizado. Na minha opinião, plano inclinado é o desfecho desse módulo, né? É o desfecho desse módulo. Vale lembrar também que o referencial, no caso positivo, é ao longo do movimento, tá? No caso, se o bloco estiver descendo, você adota positivo descendo. Se ele estiver subindo, né? Digamos que ao invés dessa força de atrito como força de reação, seja uma força de tração, né? Esse bloco poderia estar subindo, né? Alguém poderia estar empurrando esse bloco para cima. Muito bem, então nesse caso você adotar para cima como sendo positivo. Né? Sempre adotando um referencial, o que está apontando para o outro lado é negativo. E aí você consegue fazer suas somas vetoriais. Tem que lembrar sempre de adotar um referencial. Tá bom? E outra coisa que a gente não pode esquecer no plano inclinado é a lei do seno e cosseno. Quem é seno e cosseno lá na geometria? Tá? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e o seno cateto oposto sobre hipotenusa. Por que você tem que relembrar disso aqui? Para conseguir encontrar quem são os componentes Px e Py. Eu destaquei aqui o plano inclinado, né? Aumentei, e esse aqui já está com um diagrama de forças representado. Né? Tem aqui a força-peso, e aqui nós vamos fazer o processo de calcular quem é Px e Py. Eu vou relacionar essa força-peso com esse ângulo aqui, tudo bem? E como que eu faço isso? Bom, primeira coisa que a gente faz para decompor um vetor é traçar as retas que a gente quer, no caso aqui, ao longo do plano cartesiano. Tudo bem que ele já desenhou, né? Eu vou desenhar novamente aqui, tá bom? Então tá aqui, ó, eu desenhei aqui no eixo X e no eixo Y, né? Traçando aí aonde que eu quero fazer a minha análise, né? A minha análise vai ser ao longo desses dois eixos. Muito bem. O próximo passo é deslocar aqui, ó, viu? Desloquei aqui o vetor X e vou deslocar aqui. Perdão, o vetor não. Desloquei o eixo X e desloquei o eixo Y. Minha ideia é formar aqui uma figura paralela, né? Seria um paralelepípedo, né? É o que a gente chama de paralelogramo. Muito bem, essa é a regra do paralelogramo. O objetivo aqui é justamente achar os componentes, que são os lados, né? Então tá aqui, ó, Px e Py. Né, fechando aqui a regra do paralelogramo. Você lembra que a gente somava os componentes a fim de dar o vetor resultante? Muito bem, estamos fazendo isso aqui agora. Né? Só que o processo inverso. E aí eu quero que você note, eu posso pegar esse Px aqui e colocar ele aqui embaixo. Né? Eu posso modificar um vetor, né? Transladar um vetor, desde que eu não mude o seu módulo, sua direção e o seu sentido. Tá bom? Então aqui em cima vale o Px, aqui embaixo também vale o Px. E eu quero que você note esse triângulo aí, ó. Esse triângulo aí. E acredite ou não, esse triângulo aqui, ó, pequenininho, né? Ele é semelhante a esse triângulo grandão. E eu posso afirmar que este ângulo aqui vai ser exatamente esse ângulo aqui. E isso é um macete que você tem que decorar, tá bom? Esse ângulo aqui da base vai ser sempre igual ao ângulo formado entre o peso e o PY. E a gente vai reusar esse triângulo e essas relações trigonométricas aqui para encontrar quem são esses componentes. Então vamos lá, o cosseno, né, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Aquele que está adjacente ao ângulo, adjunto ao ângulo, que é o PY. Né? E a hipotenusa desse triângulo aqui, hipotenusa é o lado maior, que é o peso. Muito bem, então vamos substituir os valores, sabendo que o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, Py,
sobre a hipotenusa, peso. Muito bem, substituir, eu posso isolar o PY. Então, o P que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho aqui o PY escrito em função da força peso e do ângulo. Olha que legal, se ele te der o ângulo e te der, por exemplo, a massa do objeto, você sabe calcular a força peso, você consegue aí saber quais são as componentes. Tudo bem? No caso aqui, calculamos a PY com o cosseno e a gente vai utilizar o seno para calcular o PX. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o cateto oposto ao ângulo é o PX, né? O lado oposto ao ângulo é o PX, e a hipotenusa novamente o peso, né? O peso P. Está dividindo, passa multiplicando, então tenho aqui PX em função de peso, escrito pelo seno de alfa. Bom, tem que decorar isso aqui? Eu acho que não, porque você já decorou, né? Quem é cosseno e quem é seno. Mas se quiser, não tem problema, tá? Essa regra de bolo aqui, ela sempre vai ser usada. Isso aqui a gente não vai trocar, tá bom? Não é aqui que os exercícios vão pegar pesado com você, beleza? Bom, como que funciona então isso aqui no exercício? Vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho. Aqui ele fala assim, ó, um automóvel de massa de 1.200 kg encontra-se parado em uma rampa inclinada de 37 graus com horizontal, sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, o seno de 37 e o cosseno de 37 igual a isso daí. Ele quer primeiro um diagrama de forças. O que é um diagrama de forças? Não é nada mais que um desenho que representa todas as forças que atuam aí no sistema. Então, a gente deu uma situação imaginária. A primeira coisa que você faz é um esboço mesmo. Traça lá um triângulozinho, desenha, né, o seu bloquinho e coloca todas as forças envolvidas. No caso, a força peso aponta para baixo, a força de contato aponta para cima, e aqui nós temos, né, os vetores decompostos, né? Temos as componentes desses vetores. Então, a componente força de atrito, que ele chamou de força de atrito, e a normal, né? E as componentes de peso que vão aparecer aqui, tá bom? Tá aqui, ó, as componentes da força peso que aparecem aí. Beleza, desenhou aqui o seu diagrama de forças, vamos à letra B. Calcule a intensidade das forças peso, contato, normal e atrito. Vamos lá, calcular a força peso é fácil. É a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração, então a força peso vai ser massa vezes a aceleração da gravidade. A massa ele já deu pra gente, né? Então está aqui, ó, força peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa ele deu, né, que é 1.200 quilos. Beleza? E a gravidade ele também deu, que é 10 metros por segundo. Então, calculamos facilmente a força-peso, que é 12.000 newtons. Peso e contato foi o que ele pediu. Ora, a gente já sabe que a força de contato é exatamente igual à força-peso, só que aponta no sentido contrário. Então, se a força de contato é igual à força-peso, ela também vale 12.000 newtons. Vamos lá, força normal e a força de atrito. Agora ele quer que a gente decomponha as forças, né, para encontrar quem é a força de atrito e a força normal. E olha que interessante, a força normal ela tem exatamente o mesmo módulo da PY, né? E a força de atrito tem exatamente o mesmo módulo da PX. Por quê? Porque ele afirmou que esse bloco encontra-se parado, ou seja, a força resultante que atua no sistema é zero. Se eu somar todas as forças, eu tenho que meu bloco fica parado, fica em repouso. Então, obviamente que tudo que aponta para um lado tem que ser igual a tudo que aponta para o outro, né? E é isso que ele quer que a gente note aqui no exercício. Por isso que ele pediu a normal e o atrito, porque na verdade ele quer que a gente calcule quem é o PX e quem é o PY, porque vai ser igual aí a força, né, normal e a força de atrito. Então tá aqui, ele redesenhou, né? Aqui já colocou aí o PX e o PY, né? Já colocou aquele ângulo ali que você tem que decorar, infelizmente, que é o ângulo formado entre PY e peso, é o mesmo desse ângulo aqui da base, tá bom? E aí ele usou a lei do cosseno aqui para determinar quem é o PY, né? Mais uma vez, a normal é igual ao PY, né? Tem o mesmo módulo, normal tem o mesmo módulo de PY, e ele usou a lei do cosseno, PY igual ao peso vezes cosseno. Então, substituindo os valores, o peso ele já calculou, que vale 12.000, e o cosseno de 37 ele pediu para usar aqui, ó, 0,8. Então, feita a multiplicação, ele encontrou o valor da normal. E a mesma coisa para encontrar o PX, né? Encontrando o PX, a gente encontra a força de atrito, e aí a gente usa a lei do seno, tá bom? Termina aí, então, que a força de atrito é igual a 7.200 newtons. Gente,
É só isso. É só ficar repetindo esse mantra aqui o tempo inteiro, tá bom? Decompôs, viu um plano inclinado, já vai que nem um louco aí para tentar decompor as forças pesos e tentar fazer essa análise aí, né? Se o seu objeto está indo para cima, está indo para baixo, está sendo acelerado, desacelerado, tá bom? Vou pedir para vocês darem uma olhada aí nos exercícios resolvidos do livro, tá bom? E eu vou ficando por aqui. É isso mesmo, senhoras e senhores. Qualquer dúvida, me procure no plantão. Estou à disposição para qualquer dúvida de vocês. E a gente se vê na próxima aí. Senhoras e senhores, muito obrigado.